Boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que você esteja. Está começando o programa Cultura.com e é um grande prazer ter você, teleinternauta, junto comigo, né, para a gente discutir teatro, discutir cinema, discutir arte em geral. Né? Sempre lembrando, né, que você me ajuda a fazer o programa, porque você pode também me ajudar a sabatinar o entrevistado do dia. Então você aqui do teu lado esquerdo da tela, você pode mandar a sua pergunta, manda de onde você está escrevendo, porque é sempre bom de saber de onde as pessoas estão participando do programa. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o meu colega aqui de alguns anos, não vou falar quantos anos, mas de alguns anos, o Fernando Petelincar, que é ator, diretor de teatro e é um baita de um ator. Ele está com um espetáculo fantástico aqui em São Paulo, né? Fred e Elza e Fred, está aqui no Teatro Folha. No Shopping Janópolis. Então a gente vai hoje debulhar esse assunto, falar sobre o espetáculo, né? Falar também um pouco da carreira do Fernandão, né? Que a gente já conhece de muito tempo. Aliás, um cantor, né? Fantástico, que eu conheci num grupo muito legal, né? Que é o Grupo Zambelê. Então, Fernando, vamos fazer o seguinte, faça as suas primeiras considerações aos teleinternautas, né? Lembrando que nós temos também a nossa página no Facebook, né, do programa Cultura.com, então que você pode participar, falar o que está acontecendo aí na sua cidade, né, o que está acontecendo de cultura aí na sua cidade, vamos colocar lá na nossa página. Fernandão, primeiramente, obrigado da tua presença e vamos lá falar, dar um alô para os teleinternautas e para a gente começar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, né? A gente não sabe que hora que você está aí assistindo esse programa. É um prazer estar aqui, Chiquinho. Já conhecia seu programa há um bom tempo e estava só esperando esse convite acontecer e aconteceu, estou aqui. Estou muito feliz de estar aqui para a gente falar de teatro, falar da vida. Já começamos, né? A gente já senta, nem começou o programa, já estava tricotando aqui. Mas é isso, né? Porque eu acho que isso é importante, né? De encontrar, né? E você, teleinternauta, saber um pouco de como é que é a vida do artista, né? Dos bastidores e da luta que cada um trava durante a sua vida. Fernando, eu queria, assim, como sempre a gente começa, só para dar essa pequena introdução, como é que você teve o seu primeiro contato com cultura? Como é que você encontrou, né, a cultura? Como é que você começou? Colégio. No colégio, como muita gente, né? Aliás, é engraçado, que eu estou para dizer que eu acho que 90% ou quase 100% dos colegas que vieram, o primeiro contato com a escola. Como é importante isso, né? A importância da escola. Como é dado pouca importância a esse movimento do teatro estudantil, né? Eu comecei no colégio, no grupo de teatro, as pessoas. Qual colégio? No Albino César, lá em Tucuruvi. Eita, Albino César. Eu fiz muito teatro, eu fiz teatro lá. Tem um teatro maravilhoso de 300 lugares que é usado para aluguel de festinha de escolinha infantil. Albino César, que era uma subidona, não é? Isso, uma travessa da Avenida Mazei, ali em Tucuruvi. Aí o pessoal passou, olha, sábado, quem quiser, às 14h, não sei o quê. Pronto, acabaram os meus fins de semana a partir daí, né? Com quantos anos você começou? Menino? Eu devia ter uns 17, 18 anos, por aí. Não tão menino assim, estava no colegial, terminando o colegial, no terceiro colegial. E foi aí que eu peguei o gosto pelo teatro. Saí do colégio, fui fazer aquela coisa que a gente acha, tem que fazer faculdade. Acha não, né? É importante. É importante, mas enfim, né? Fui fazer educação física, que era uma coisa que tinha uma amiga do grupo de teatro que já fazia, então eu tinha uma proximidade com o curso, com a faculdade lá em Guarulhos. Basquete, né? Pelo jeito, né? Eu na verdade, eu era avesso a esporte. Na minha infância, na minha idade de escola, eu não fazia educação física, porque eu tinha um problema com futebol. Eu não era bom, não sabia, não gostava. E aí, quem não joga bola... Quem não joga bola é aquela coisa, né? Mas na faculdade é que eu fui aprender tudo. Na faculdade é que eu fui aprender a jogar basquete, aprender a jogar vôlei. Eu virei um moleque na faculdade, foi ótimo. E tinha uma coisa muito cultural na faculdade. Nós tínhamos um professor, o Edson Claro, falecido já, mas uma figura incrível. E ele falava assim, pessoal, quem está precisando de nota? Estão precisando de nota? Muita falta, né? Então, olha, tem um balé da cidade de São Paulo, no Municipal, e é R$10 lá em cima, nem sei se era real, que raio que é. R$10 lá no balcão, não sei o quê, assistam, façam um relatório e eu vou dar um ponto para cada um que for. Ele nos incentivava através da nota e aí a gente começou a ter contato com essa coisa cultural, com a dança, com o teatro. Enfim, daí eu não parei mais. Fiz teatro também. E aí, mas aí como você na começou? faculdade, já fiz a EAD.
comecei a fazer teatro amador na escola, fiz a faculdade de educação física. Chegou a dar aula de educação física? Sim, muitos anos. Apitava você... jogo de manhã e à noite estava em cena. O ator que virou... o professor que virou ator. O professor que virou ator. E levava toda a coisa cultural, a minha formação cultural também, né? da escola de teatro que eu tinha feito, da minha outra profissão de ator, para a escola. Então a gente fazia festa, fazia teatro, ajudava a molecada, incentivava, fazia um pandemônio na escola, que é isso que importa. Notando uma coisa, é muito comum mesmo os professores de educação física terem um contato, assim, quase sempre o professor de educação física, ele é que vai resolver os problemas organizar a festa da escola. Vai catar bambu no mato para festa junina, que vai fazer... vai levar menino que caiu e se cortou no pronto-socorro, tudo sobra muito para o professor de educação física. Vai ajudar em várias coisas, que é super importante. Tem gente que acha que ser professor, eu só sou professor daquilo e... Não, você está dentro de uma escola, você é educador, antes de qualquer coisa. Então, essa amplitude, né, que acontece dentro da escola como educador, ela tem que ser vista com bons olhos, não com, não vou fazer o que não é meu. O que não é meu, né? Tudo é seu, está ali dentro. Então, mas é engraçado porque muitas vezes é um problema sério isso, né? Porque a pessoa, não é da minha área, eu não faço isso, então a pessoa também não cresce, né? Do entendimento né? Pois é. E olha, foi tão gratificante, acho que tudo foi escrito para que eu fizesse mesmo, sabe? Eu acho engraçado, esse roteiro tá direitinho. Porque ao longo dessa minha carreira de professor, eu conquistei tantos amigos, alunos, ex-alunos, amigos, sabe? Pessoas que... Um dia um aluno me ligou, professor, eu queria que o senhor me lembrasse algum desses jogos grandes de campo, que eu vou fazer um acampamento lá com a igreja, não sei o quê. Eu falei, Flavinho, a igreja, você está fazendo... Eu sou pastor dos jovens. Aí brinquei com ele, falei, Flavinho, mas você fala o quê para essa rapaziada, menino? Sabe, professor, o que o senhor falava para a gente. Quer dizer, acabou. Quer dizer, acaba tendo uma influência, né? Que coisa linda de se ouvir, né? A minha palavra, a minha... Que foi que eu recebi... Esse fim de semana, eu tive a presença de um professor da faculdade, José Elias de Proença, lá no teatro, nos assistindo, eu convidei. E foi tão legal, uma pessoa que influenciou demais a minha vida. Então, eu fui muito influenciado pelos professores da Faculdade de Educação Física para a minha vida, não só como professor de Educação Física. Porque isso é importante, né? E acabei seguindo continuando com essa saga. Esse caminho, de influenciar pessoas, né? E esse telefonema, esse meu ex-aluno, foi um exemplo disso que me deixou muito emocionado, muito feliz. Ô Fernando, e assim, quando é que aí você fez educação física e no ano seguinte que eu acabei a educação física, tinha uma dúvida, vou fazer o quê? Curso técnico de vôlei, curso técnico de ginástica olímpica, você sempre quer, naquela época era curso técnico, não era mestrado, era coisa de... Aí eu, no final, eu fui prestar IAD. Tinha esse professor, o Edson, ele já estava dando aula na IAD nessa época também. E eu falei com ele, Edson, estava querendo prestar IAD, ele me botou um fogo, me incentivou, me indicou uma pessoa, vai lá, conversa com o pessoal do terceiro ano que está se formando. Eles estão com um espetáculo lá no Teatro São Pedro. Qual era o espetáculo? Era O Casamento do Pequeno Burguês. Procura Nancy Galvão ou fulano de tal, um outro nome que eu não lembro agora. Procurei a Nancy, virou minha madrinha de teatro, me dirigiu, fez o exame na IAD comigo, fui aprovado. Hoje eu sou padrinho de casamento dela com o Sérgio Rê. Somos amigos há anos por esse contato que um professor acabou nos proporcionando, né? Então, por isso que eu acho que a minha vida foi um roteiro bem escrito, graças a Deus. Fernando, mas tudo bem. Aí quando você vai para a IAD, conseguiu, enfim, entrar no IAD, quando é que você começa a tua primeira chance, né, o teu primeiro contato com o teatro profissional, que é onde você começa assim, agora eu tenho que viver disso aqui, ou quando você largou a educação física? Quando nós entramos na IAD, eu fiquei muito tempo dando aula, para tentar manter, né? Para poder sobreviver, para ter um salário, porque no início de carreira, ou você tem muita sorte de pegar um bom trabalho que te projete, daí você não sai mais, ou então você tem que ir trabalhando aos poucos, degrau por degrau, que foi o meu caso. E nós fizemos um show na IAD, como alunos, os veteranos do primeiro ano para os alunos do segundo ano, que estavam entrando na escola naquele momento. E o Renato Kramer, que é um ator amigo nosso, estava fazendo uma peça que era Uma Certa Carmen,
do Ronaldo Ciambrone. E ele fez há muito tempo esse espetáculo, né? Nós estamos revirando do baú. Ele fez muito tempo esse espetáculo, né? Ficou muitos anos fazendo esse espetáculo. Muitos anos. E o Renato ia sair e me indicou. Então aí, de repente, eu estava na EAD e eu estava tendo contato com o Ronaldo Ciambrone, com a Vera Mancini, com a Vilma de Souza, com... Que eram alunos... Que eram as pessoas que estavam no elenco desse espetáculo profissional. Sim. E daí a Vilma me convidou para fazer Maria Quebrada, que era um infantil do Ronaldo Ciambrone. Também fui fazer profissionalmente, estando ainda na escola de teatro. Bom, depois terminei a escola e aí segui trabalhando, dando aula de educação física por muito tempo. Até que me convidaram para fazer uma peça que era Laços Eternos. Que, aliás, está em cartaz até hoje. Deve estar no Guinness também, que nem Laços Eternos até hoje. Né? E aí eu falei, puxa, mas eu dou aula, não sei o quê, a gente vai viajar. Eles iam viajar. Eu fiquei 8 meses na peça viajando, conheci lugares incríveis. O trabalho de teatro me proporcionou isso. Com a Luciene Cunha? Não. Deixa eu ver quem é que estava no elenco, se eu vou lembrar, gente. A Gilda Vandenbrand. A Gildinha. A Gildinha. Bom, um monte de gente, né? Porque no período que eu fiquei, nesses 8 meses que eu fiquei no Laços, muita gente entrou, muita gente saiu. Enfim. Laços que é uma temática espírita, né? Um espetáculo teatral escrito baseado num livro das Zíbia Gasparetto, né? E aí, 8 meses depois, eu recebi um convite do Cécio, que é marido da Nancy, que é a minha madrinha de teatro da EAD, não sei o quê. O Cécio me conhecendo, sabendo da minha história de teatro, de grupo, né? Porque eu zambelei 10 anos. E escola, porque a escola dá uma... Não, você já entrou no Zambelê já ou não? Já tinha entrado no Zambelê nessa época. Que é outra, que é um capítulo à parte. Aliás, eu conheci você no Zambelê. No Zambelê, que era um grupo de teatro especializado em musicais. A gente adorava cantar, a gente adorava fazer musicais. E fizemos espetáculos super interessantes, desafiadores. Assim. Mas isso junto com o espetáculo espírita ou não, depois? Nesse período ainda não. Acho que o Zambelê de vez em quando dava umas pausas. Acho que a gente já estava numa pausa de Zambelê. E aí eu fui convidado para o Sai de Baixo, para ser assistente de direção do Cécio. O Cécio de Rê foi quem montou a equipe e que ia dirigir o programa. No fim ele acabou saindo e eu sobrei lá. Quando eu vi, eu era assistente do Daniel Filho, sem nunca ter falado com o cara pessoalmente. Conhecia ele de fama, né, da televisão e tal. E aí o Daniel Filho dirigiu os 3 primeiros programas e entregou para o Denis Carvalho. E aí eu fui assistente do Denis, depois veio o Zé Wilker, eu fui assistente do Zé Wilker, que é uma figura incrível, né, que a gente perdeu. E depois o Jorge Fernando dirigiu o Sai de Baixo também um período. E por último, dos diretores, a Sininha de Paula. E tinha dia que cada dia era um diretor diferente. Às vezes eles faziam uma coisa assim, de vir 3, dirigia cada bloco um diretor, sabe? E eu sempre fui assistente de todos. Você ficou lá, então... 6 anos. 6 anos, você viu todos. Eu participei de todos os programas, de todas as gravações. Eu não faltei em nenhuma gravação. Diferente de um ator ou outro que eventualmente faltava, ou porque estava doente, ou por algum outro problema. Vários programas a gente fez faltando um personagem ou outro. E pessoas da equipe também que foram mudando. Mas eu fui um dos poucos. Que ficou, né? Esse tempo todo. Que gravei todos os programas. E era tudo gravado aqui no Teatro Procópio Ferreira, aqui em São Paulo? E era por isso que eu fui para lá, porque o Cécio, ele queria uma pessoa com experiência de teatro. Eu até perguntei para ele, eu falei, Cécio, você está me chamando para ser seu assistente na televisão, eu nunca fiz televisão, eu não vou fazer não vou me queimar lá, né? Eu também tenho essa consciência, eu não vou me jogar assim sem o mínimo de consciência. Aí ele disse, não, eu quero a sua experiência que você tem, que eu sei, de teatro, de coxia, de bastidor, eu quero que você cuide lá atrás, para que aconteça. A televisão você deixa que eu cuido. E assim eu fui, com esse pensamento, com essa filosofia. E ele falou, você é um cara que se relaciona bem com as pessoas, então eu quero que você me ajude a cuidar daquele elenco, porque é um elenco difícil. Isso que eu ia comentar sobre o Sai de Baixo mais para frente, mas como adiantou o assunto, mas eu acho muito interessante como você no meio, né? Você que vem de
uma vivência teatral, e aí cai dentro de uma televisão e no meio de um programa que foi um sucesso gigantesco. E até hoje e hoje ainda está sendo E difícil, né, que você está sendo reprisado hoje né, no Canal Viva, né? Difícil, porque ninguém me conhecia. Então, coisa, eu tive que ir devagarinho, com o meu jeito e tal. Bom, eu tive sorte de ficar amigo de todos eles, do elenco, né? Então, isso me favoreceu muito, porque tudo que eles me pediam, mesmo que não fosse da minha área, porque esse negócio de a minha área é muito relativo. Que a gente cai de novo naquela primeira conversa, né? Cara, eu tô lá dentro para fazer o trabalho, para que o programa aconteça e para suprir as necessidades do programa. E não dá para você, num determinado... Aliás, isso é bem legal. Isso é muito legal. Teve um dia que a gente fazia uns programas muito doidos, assim, tipo, em 4 minutos, que era o intervalo que fechava a cortina, e logo em seguida começava a gravação, o bloco seguinte. Tinha dias que a gente tinha que liberar o palco inteiro, todos os móveis e montar uma outra ideia, uma loucura que o programa tinha. Então tinham assim 3 equipes de carregadores, a gente ensaiava, cronometrava. Pô, um dia eu vi o Denis Carvalho enrolando tapete, viu, Denis? Enrolando tapete do chão, ajudando. Aí eu pensei comigo, nossa, o cara é diretor de núcleo. Então era uma equipe. Era uma coisa legal. Porque até o diretor principal do programa, né, o diretor-geral, estava ali ajudando e participando para que... Não podia demorar. Era gravado, mas não podia demorar, porque tinha essa coisa do ao vivo. Do ao vivo Você demora 10 minutos para retomar a gravação, a plateia esfriou, já quis ir no banheiro, já não sei o quê, entendeu? Então tinha essa coisa, era no máximo 5 minutos e a gente gravava em 4, 3 Ou seja, o programa ele tinha o tempo de teatro mesmo, tinha o tempo de teatro. Tinha que ter o tempo de teatro. A única diferença é que teatro não tinha os intervalos. E o programa tinha, porque era um programa de televisão, a gente não poderia nunca esquecer disso. Mas ele tinha essa função de ser uma gravação quase que ao vivo, até que um dia a gente fez um ao vivo. Um único dia, que foi acho que foi não sei se foi o primeiro de um ano ou o último de um ano, que a gente fez ao vivo. Mesmo assim, ele já tinha sido gravado, então, enquanto ele ia ao vivo em São Paulo, lá na emissora o VT do programa ia correndo, porque se perdesse o link, porque a gente gravava lá no Procópio. Então ia para o satélite. Aquela coisa, se perde o link, como é que faz, né? Sai do ar o programa, então já tinha um gravado e foi feito um outro. E aí foi tão engraçado, porque o programa foi tão ensaiado e gravado anteriormente, que ele estava afinadíssimo, né? Aí uma hora o Miguel falou assim, avisa o Denis que eu vou fazer uma coisa de errar, porque ninguém está errando. Então, acabava tendo também uma brincadeira, quer dizer, acabava sendo espontâneo mesmo. Era muito bom. A gente percebia muita brincadeira, principalmente com a Araci Balabanian, né? Que era muito sacaneada. Muito sacaneada, muito. E a pessoa, e ela admite, assim, ela tinha tem, né? Pelo menos assim, para quem está assistindo o programa, tem uma prontidão, uma humildade de aceitar a brincadeira e continuar, né? E levantar a bola para o colega, né? Que também, de novo, a gente cai de novo na questão de ajudar, né? Você precisa ajudar. É verdade. Né? O colega precisa mandar, né? As pessoas não acreditam em time. Pessoal da Seleção Brasileira de Futebol, ei, atenção, time é equipe. Tudo é jogo. Sim. Tudo é equipe. E nada vai para frente se não tiver equipe acontecendo. Não, se um querer aparecer mais que o outro, ou querer... Ver a seleção de vôlei. Esse meu professor que foi no espetáculo, vou levantar a bola dele, José Elias de Proença. Ele é o preparador físico da Seleção Brasileira Feminina de voleibol. Medalhista de ouro várias vezes, enfim. Não foi bem sucedido agora no último campeonato mundial, que era o único título que a seleção não tinha. Então, olha o talento e a qualidade de trabalho desse cara, né? E você vê, o voleibol é uma equipe. É uma equipe. Todo mundo trabalha, todo mundo ganha junto ou perde junto. Então, isso que precisa. Né? Na verdade, o que você está me dizendo, né, é uma coisa que a gente fala toda hora aqui, né? Que a gente precisa se ajudar, né? Não adianta um querer... Na vida, né? O programa, a gente discute cultura, mas este assunto aqui é para você em qualquer situação aí da sua vida. Seja qual for a tua profissão, seja qual for o seu ofício, né? A gente precisa trabalhar, porque não dá para... Em equipe, a gente precisa... É muito melhor o trabalho em equipe. É muito melhor. E o teatro também, ele o teatro nem o monólogo, né? Ele não é...
o cara tá sozinho em Mas cena. ele tem um técnico Mas tem de um luz, técnico, né? tem uma camareira, tem um técnico de luz, tem um técnico de De som, tem a pessoa que abre e fecha a cortina. Que Tem pulsa todo- junto, né? Claro. Tem a plateia, Tem né? a plateia. Então tudo é equipe. Não existe isso, né? Fernando, e aí? Mas assim, depois de lá... E aí, depois do Sai de Baixo me abriu muitas portas. Isso que eu porque ia eu te conheci perguntar. muita gente. Daí eu fiz. Aí você já estava famoso nos o bastidores. Zé Wilker foi dirigir um espetáculo do Benedito Rui Barbosa, que ele escreveu para a mulher dele, para Marilene, que faleceu há bem pouco tempo, o sonho dela era ser atriz. E ela nunca tinha conseguido fazer nenhuma das novelas, ela ficava muito triste por isso. Aí o Benedito escreveu para ela Socorro, Mamãe Foi Embora. E convidou o Zé. Eu lembro desse espetáculo. Convidou o Zé Wilker, para dirigir a peça. E ele me chamou para assistente dele. Porque eu era de São Paulo, ele ia dirigir aqui, não sei o quê. E daí eu conheci a família do Benedito. E foi excelente, porque o trabalho foi ótimo. Eu acabei entrando no espetáculo porque o Magrini fazia, o Oscar Magrini, e às vezes eu era o sub dele, o substituto, stand-in dele, né? Então às vezes ele não podia por algum compromisso, então eu entrava para fazer o espetáculo, era uma delícia. Com a Guilhermina Guinle, com a Yara Janra, o Paulo Almeida, o saudoso John Herbert, né? A Marilene. Quem mais? Estou esquecendo alguém, gente? Bom, não, mas de elenco é muita gente. É tanta gente. E aí um dia passou a novela, não foi uma coisa assim, porque está aqui, passou a novela, não, passou a peça, Socorro Mamãe. Um dia eles iam produzir Cabocla na Globo. E eles me indicaram para o papel que eu fiz de Cabocla em 2004, que foi o Seu Chechel. Que é verdade. E que foi super legal ter feito, foi um personagem maravilhoso, que até hoje, conforme o tamanho do meu cabelo, a mocinha do caixa do supermercado fala assim, o senhor é ator da novela Cabocla, Seu Chechel, fala tudo. Ô Fernando, mas isso... 10 anos, cara. Hoje, 2014, foi 10 anos que fez. Claro, mas... Também reprisa. Eu tive a sorte que reprisou, não vale a pena. Reprisa, né? Então, em 2006, eu fiz E a Moça, que era o Tibúrcio, que era um coronel escravagista, aquela coisa toda, brigando por não terminar a escravidão. Ô, Fernando, mas é uma coisa que é bacana de ver, né? Essa tua passagem, né? Que você tem uma bagagem grande, né, dentro do teatro, porque assim... O Zambelê foi um grupo que fez um grande sucesso, né? Muitos espetáculos, e dos quais onde a gente conheceu mais de perto foi no Chimbirins e Chimbirons. Chimbirins, que foi... Chimbirins era um espetáculo doido, porque eram 16 atores. 16 atores. A proposta era ser cantado, porém, a capela. Sabe o que é cantar a capela? Dificílimo. Para você que não, explica o que é cantar a capela. Cantar a capela é sem o instrumental. É como se eu começar a cantar uma música aqui agora, é a capela, é sem o instrumental. Então a gente tinha arranjo, tudo de voz, dos chimbirins e chimbirons. 8 chimbirins e 8 chimbirons. E era um espetáculo belíssimo e não tinha palavra, né? Não tinha palavra. Que a gente tem uma coisa era que... Era todo em onomatopeia. Onomatopeias, né? Chimbirins. E chimbirons. E tinha uma coisa muito interessante que falava o espetáculo, que essa que a gente está vivendo hoje, né? Esse espetáculo deve ter quantos anos já? Uns 20. 89. Uns 20 e tantos anos, que é dessa intransigência que a gente está vendo hoje entre todo esse preconceito que a gente vê hoje aflorado. Esse espetáculo há tantos anos atrás já discutia, né? Essa disputa de classe. Né? É a velha história de Romeu e Julieta, né? Quer dizer, a família continua, a né? família de outro, o filho de um que se apaixona pela filha do outro e que não pode. Mas não pode por quê? Não pode. Porque... Por que o amor não pode, né? E dirigido pelo Vladimir Capella, que fez uma belíssima direção, e as músicas e a ideia, o texto do Marcos Arthur, que é um artista incrível, que era do Zambelê já antes de eu entrar no grupo e sempre teve ali. E o Zambelê sempre trabalhou com pessoas diferentes, né? Gustavo Kurlet também como diretor musical, enfim. A gente ampliava bem. Mas a gente não tinha essa estrutura de grande musical, essa produção. Era uma não coisa, existia muito isso. Estava começando o grande musical Broadway no Brasil.
né? Sim. Então a gente nunca teve microfone. Era no peito, né? Era muito bonito. Gogó. No gogó, tudo bem. O teatro, também o Teatro Ruth Escobar permitia, né? Era uma questão de acústica. E tinha um cenário incrível do Serrone, com um lago em cena e a água. Lisete fazia? A Lisete fazia. A Lisete faz. Bom, vamos tentar lembrar todo mundo. Olha, Lisete, no Chimbirons tinha a Rita Ivanoff, a Valênia, a Cleide Queiroz, a Márcia Rizardi, o Alda Vilés, o Ronaldo Viana, o Tico de Godoy. Gente, era bastante gente. O Maurício Xavier, que está fazendo agora o Pé na Cova. Que faz o mecânico de dia e o travesti à noite. Que é um palhaço. Que é um palhaço. Menina, a gente, olha, uma coisa de bastidor que é legal. Bastidores aqui, ó. Com o Maurício. Aliás, eu já chamei o Maurício para vir aqui um dia. Maurício, agora está convidado no ar. Escalado, hein, para vir rebater essa história. É. Era assim, a gente pegava tom, às vezes, de uma música para outra, mudava o tom, não era tudo igual, né? Então, por exemplo, tinha uma flauta que o menino tocava, então o menino pegava o Tico de Godoy e fazia com a flauta. E eu tinha que pegar esse tom e fazer na cabeça e cantar. Aí a Márcia era assistente de direção musical. A Márcia falou: ai, Fernando, você está pegando tão alto. Aí as sopranos sofrem para cantar. Vê se você consegue não sei o quê, não sei pegar tão alto assim. Eu falei: ai, meu Deus, não pegar tão alto, que inferno. Quando foi aquele dia, eu peguei mais que alto. Aí eu olhei o Maurício, ele respondia. Eu falava, e ele já vinha responder para mim. Só que ele é muito mais grave que eu. E eu peguei altíssimo, já estava alto para mim, eu só vi o olho dele arregalado. E aí ele jogou, porque não tinha jeito, ele jogou no falsete, aquele negão fazendo... Olha, menino, foi só risada e ninguém conseguia mais cantar. E aí todo mundo querendo achar o tom. Imagina, 16 pessoas querendo achar o tom de uma música. E era muito interessante, muito bacana, não porque isso são as coisas bacanas do teatro, acontece, né? Que são os bastidores do teatro. É vivo o teatro. Vivo. O teatro é bacana por isso, né? E por isso que ele é muito bacana acontecer aqui e agora, né? E seguindo, né? Aí depois passou tudo isso aqui. Então, o Zambelê fizemos vários espetáculos assim. Fizemos Seco, Chocolate e Zambelê, que discutia a questão da AIDS. Era um espetáculo importantíssimo. Era para estar em cartaz até hoje, porque discutia a sexualidade e a AIDS na adolescência, para o jovem. A gente tinha escola que brigava. A gente estava no João Caetano tinha 500 lugares. A gente brigava... eu tenho uma escola de 100 alunos que querem vir sexta. Não, sexta não dá, porque a gente brigava entre a gente, sabe? Porque todo mundo queria ir ver. Um espetáculo que tinha que estar em cartaz até hoje. Engraçadíssimo. Sim. As músicas lindas. Tocava nesse ponto que na época estava... Aliás, muito bem falado sobre esse assunto, Fernando, porque... o problema continua, né? Assim, hoje ele está assim, ainda tem muito jovem. É a função do teatro, né? Ainda tem muito jovem que ainda acha que a doença não vai pegar nele, né? Então, lembrando, meninada, lembrando que sempre é importante usar a camisinha, né? Sexo é gostoso, mas com camisinha, com cuidado, né? Porque a doença continua e não tem cura ainda. Com responsabilidade. Com responsabilidade. E era um espetáculo que falava há tantos anos atrás, falava sobre este assunto, né? E então isso que é legal do teatro, porque ele pode trazer assuntos né? de toda a vida, né? Não só a diversão, o engraçado, o bonito. Não é só isso que o teatro pode trazer. Ele pode trazer também uma ideia ele tem que informar, de abertura de cabeça, de ideia, de informação. Eu acho que é isso que a grande função do teatro, além de tudo, né? Além de divertir, é mostrar, né? As coisas que estão acontecendo estão aqui e agora. E essa reflexão, aliás, o teatro, no meu entender, o teatro não é para dar soluções, né? O teatro ele tem que fazer pensar, né? Esse é a grande função do teatro. Né? Exatamente, fazer você refletir. Imagina, o espetáculo era tão maluco que terminava ainda depois que a gente saiu do palco, a gente ainda ia na plateia para demonstrar o uso correto da camisinha. Era um espetáculo à parte, né? Era outra peça, era uma farra. Mas que é importante, né? Era outra, que é importante muito que as pessoas tenham esse contato. E daqui a pouco nós vamos falar, porque você está sempre ligado a temas
polêmico. Agora você está com um espetáculo, o Elza e Fred, discutindo a questão da terceira idade. Né? E nós vamos falar já. E o Guilherme vai agora, vamos fazer um pequeno... Aqui o intervalo é um intervalo cultural. Né? Então, como nós ainda não temos patrocinador, então você que está assistindo o programa, quer ajudar a manter esse programa, vamos ajudar, vamos procurar contato aí para a gente ter apoiadores. Enquanto isso não acontece, nós fazemos nosso intervalo, um intervalo cultural. Vamos lá, solta lá, Guilherme. Que idade você tem? Se você é daqueles que não gostam de dizer, eu respeito. Não tem problema. Ah, eu tenho 75 anos, pronto. Ah, você é mais velho do que eu. É mesmo? Eu sou meio hipocondríaco mesmo, pronto. Nem nada inteiro, tô um cagão. Aqui o intervalo é cultural. E já seguindo, né, falando sobre esse espetáculo que está em cartaz, fez uma temporada no Rio de Janeiro e os paulistanos estão tendo o privilégio de ver esse espetáculo Elza e Fred aqui no Teatro Folha, aqui no coração de São Paulo, no Shopping Higienópolis, lá do meu querido amigo Isser Coric, outro também que eu já chamei 50 vezes para vir para cá. Eu vou cutucar ele. Mas ele não vem, é muito longe para ele para vir aqui no programa. Deixa ele. Faz uma matéria, vai lá. Fazer uma lá no programa, lá no teatro. Fazer uma matéria do teatro, porque o Folha, ele tem essa característica que é bem peculiar. Tem alguns outros teatros que também fazem isso, mas o Folha é bem intenso, isso que é ter vários espetáculos. Então, por exemplo, num sábado ele tem infantil, depois depois tem um espetáculo às 10. O espetáculo de vocês é às 20 horas. Às 20 horas, sempre né? às 20 e com a matinê na sexta-feira. Nós fazemos duas sessões. É ótimo isso, né? É uma delícia. Voltar a matinê, né? Porque se perdeu esse horário. É uma oportunidade que a gente está oferecendo ao público mais idoso de poder ir ao teatro às 5 horas. Termina 1h30 de espetáculo, 1h25. Termina o quê? 6h30. Como é que tá esse horário? Tá super bem, tá melhor do que o das 8. A gente faz 2 sessões na sexta, porque Sim. o das 8 é o horário do trânsito, né? É o horário As do pessoas pico, não né? fazem mais espetáculos à sexta às 9, fazem às 9h30 para facilitar o acesso do público. O acesso, né? E lá tem esse horário, enfim, é o horário que tinha pra gente, porque é aquilo que eu falei. Pra hoje, né? Não é por causa é por causa dos vários espetáculos que o teatro tem. Isso era uma pauta legal para você fazer lá com isso, ele falar disso, a estrutura, a equipe que trabalha que nem doida, a equipe que ele tem no teatro para viabilizar essas coisas. E ele vem desenvolvendo um trabalho tanto lá no Teatro Folha, como também em Campinas. Eu não sei hoje como é que é o nome do teatro lá em Campinas, lá no shopping em Dom Pedro, que é um teatro. Vocês foram para lá já? A gente vai fazer Campinas em janeiro. Vamos que é ficar um mês lá em janeiro, teatro- que é no shopping, mas eu não sei É o Shopping Dom Pedro. Eu não sei um se é teatro maravilhoso. dele, se é lá. Eu não sei se é isso, É mas da mesma equipe. eu sei que a gente vai fazer lá em Campinas em janeiro, Elza e Fred. Vamos falar do Elza e Fred. Vamos. Né? Esse espetáculo, então, né, que está aqui em São Paulo, É. no shopping, no Teatro Folha, de O sexta, sábado e domingo. sexta, sábado e domingo, às sempre 20 às 20 horas, não esqueçam, como porque errar, tem né? gente que confunde, acha que é 9 horas, 9 né? horas. 21 e tal. Então, Elza e Fred, Teatro Folha, sempre, sexta, sábado e domingo, às 20 e na sexta-feira, a matinê, às 17. E você está fazendo com a Sueli Franco, que é uma humorista, né? uma atriz que incrível, eu amo, acho uma mulher de garra. Aliás, eu queria mandar um beijo para você, né? Porque eu sou seu fã também. Como é que é esse trabalho com os dois? E com o Magnani, que é outro fofo, que eu tive o prazer de trabalhar com ele lá na Serra do Mar, ele fazendo o Padre Anchieta lá quando abriu agora. Aqui em São Paulo nós temos a Serra do Mar, que abriu para passeio, né? E nós tivemos um evento no qual eu trabalhei com o Magnani, que é um fofo de ator, um ator extremamente generoso, um ator muito bacana. Como é que é essa história desses dois personagens? Incríveis, E como né? é que é? Me conta um pouco, vamos contar um pouco desse espetáculo. Então, tá Elza e bombando. Fred, a produção é do Charles Geraldi, que tinha anteriormente O Charles? produzido As Pontes de Madison.
E ele adorou esse segmento, ou seja, é a adaptação do teatro de um filme, do cinema, né? E aí, conhecendo Elza e Fred, ele foi lá com com o roteirista e diretor argentino, que é o Marcos Carnevale, e para pedir autorização para adaptar para o teatro a Elza e Fred. E aí o diretor falou: não, a gente faz a adaptação aqui, depois você compra os direitos. E assim aconteceu. Então, o próprio diretor do filme, Elza e Fred, e os próprios roteiristas é que fizeram a adaptação, o roteiro para o teatro. Então, mais fiel impossível, né? E aí o Charles começou a formar essa equipe, esse elenco nosso aí. Então convidou a Sueli, convidou o Humberto, convidou a mim, a Maiara Magri. Vamos falar o elenco, né? Então a Sueli Franco, Humberto Magnani, a Maiara Magri, eu, Eduardo Estrela, o Igor Dibi, o Igor Dibi, o Antônio Haddad Aguirre, estou esquecendo alguém, o Luciano Schwab que trabalhou e também o lá Davi Leroy. Estou esquecendo alguém, gente? Acho que não. Acho que então falei. E a música ao vivo e original do Jonathan Harold. E a direção do Elias Andreato, figurinos do Fábio Namatame, cenário e figurinos do Fábio Namatame. Você tá bem, tá lembrando todo mundo? Tô bem, né? Tá ótimo de memória. Tá ótimo de memória. E aí, e aí a gente começou a ensaiar. Então é e musical o Elias também? Não. A gente, ele tem uma música... Você não canta nenhuma música? Não, a gente canta uma música no começo. Vou entregar. A gente começa cantando uma musiquinha no começo e depois o Jonathan segue acompanhando dramaticamente o espetáculo com a música incidental. Ah, entendi. Que é um charme a mais para o espetáculo. Não, né? mas eu sou suspeito. Eu sou suspeito para falar porque estou lá, mas eu acho muito lindo. O teatro com música eu gosto de música, eu conheço de música porque já trabalhei muito com ela e posso falar que é lindo. É lindo. A gente teve que fazer uma vez em Curitiba com CD. Não tinha porque a gente foi cumprir lá o espetáculo para o patrocinador e o Jonathan não podia e ainda era logo na estreia e não tinha ainda um sub para ele. Então a gente teve que fazer com CD e foi uma pena para a gente. Não, o espetáculo saiu bem legal, eles adoraram, mas a gente que sabe, né? Não dá para fazer mais sem, não vai fazer mais sem. O espetáculo estreou há quanto tempo? Porque a gente estreou, nós estreamos no Rio de Janeiro, fizemos 2 meses, 9 semanas de temporada lá, com sucesso total, de quinta a domingo, a casa sempre lotada e o público reagia de uma maneira tão maluca. Porque parecia um programa de auditório, porque as senhoras gritavam: vai, Fred, beija agora! Você já está entregando o espetáculo. Aplauso em cena aberta por 4, 5 vezes. Uma coisa de louco, claro. Humberto é um gentleman, um ator maravilhoso. Sim, é um doce de uma doçura, de um jogo. Eu tenho a oportunidade de fazer cena com ele. E a gente, quando termina a cena, a gente se encontra na coxinha e se cumprimenta. A cena foi boa hoje, hein? Sabe? Um cara de teatro, um cara que conta histórias e ficar ao lado dele, ouvindo as histórias que ele tem para contar, não tem preço, cara. E aí vem a Sueli também, que é uma figura incrível, uma atriz maravilhosa. Mas vai ser muito divertida. Na vida. Muito divertida. Na vida. A gente uma pessoa de bem com a vida, né? No Rio de Janeiro, às vezes a gente, por causa de trânsito, né, principalmente no domingo, a gente ia muito cedo para o restaurante para almoçar, não sei o quê, e depois a gente tinha uma brecha de folga até chegar no teatro, não sei o quê. Aí ela falava: então hoje eu vou levar vocês não sei aonde. Aí levava lá, Praia Vermelha, aí ali na Urca, aí no morro do... Como é que é o morro? Morro do Pasmado? Não é Pasmado, ou é Pasmado? Eu acho que é Morro do Pasmado, sim, que eu nunca tinha ouvido falar. Ali perto do Rio Sul mesmo, perto da Urca, tal, uns lugares... No centro, a Confeitaria Colombo. Na Colombo. A nossa guia turística do Rio de Janeiro. Turística, Sueli Franco. E é uma pessoa incrível, ela é maravilhosa como pessoa e passa isso tudo para o personagem, presta isso tudo, porque o personagem Elza é maravilhosa. Isso que eu ia entrar nesse assunto do espetáculo. Né? Que são 2 atores. Elza e Fred. O que é a história, o que acontece com essa história? São duas pessoas de idade já. Fred perdeu a esposa há 7 meses e uma casa grande que ele morava, a filha aluga um apartamento ou compra um apartamento para ele, vende a casa, compra esse apartamento para ele, que é no mesmo prédio de Elza.
E por Sim. conta de uma batida, que Elza dá uma batidinha no carro do cunhado de Fred, eles acabam se conhecendo. E aí começa a história de amor deles. Ele todo triste porque perdeu a mulher e tomando milhões de remédios. E ele, na verdade, ele não tem nada. Ele tem o que a idade da vida dele trouxe. Sim. Que é, sei lá, a pressão, a dor nas costas, da idade, mas ele não tem nada grave. Diferente de Elza, Que é um outro... que tem um problema problema. sério, mas que leva a vida mas no dia a dia e não deixa a peteca cair. Isso E ela vai- passa isso para ele. Então, quer dizer, na verdade, também o espetáculo tem uma lição de vida, né? Porque As é pessoas muita se gente... emocionam demais, as pessoas saem chorando. Em Curitiba, eu falei de Curitiba, desmereci o espetáculo porque contei que a gente não foi com música ao vivo. Mas isso não importou. O espetáculo foi tão forte, Na tão verdade, incrível. assim, Nós tivemos 2 sessões também. Aí, entre uma e outra, veio um rapaz, eu posso falar com a Celi? Eu falei, olha, eu posso falar com ela, não sei se ela... Porque a gente vai ter uma outra sessão agora às 8 horas. Falei com ela, ela largou o que ela estava fazendo no camarim e foi lá falar com o rapaz. O rapaz chorava. Generosa, Um né? garoto de 19, 20 anos. O rapaz abraçou a Sueli, eu vi, ninguém me contou, eu vi. Ele chorava no ombro dela, porque é a emoção da vida dele. A Elza foi a minha avó, que a gente perdeu há pouco tempo e não sei o quê. A Elza era minha avó. E ela, então me abraça, não sei o quê. Quer dizer, uma emoção que não tem preço. Quer dizer, é um espetáculo que toca as pessoas nesse ponto. Eu acho também importante essa discussão da terceira idade, que mudou o perfil do brasileiro mesmo. Então, nós temos uma população da terceira idade e que é uma população ativa, uma população que vem buscando melhores condições, vem buscando qualidade de vida e também frequentando, viajando, indo ao teatro, fazendo muitas coisas, né? Então, eu acho bacana o espetáculo com esta temática. E né? eu acho que as pessoas elas têm que começar a retomar o respeito pelo mais velho. Com o mais velho, né? O respeito que foi perdido. Foi perdido não sei aonde. Se foi em casa, com a mãe, com o pai, mas... Ou se... Eu não sei aonde se perdeu, mas se perdeu muito. Então, eu acho importante que se retome o respeito, porque nós, lá no elenco, temos um garoto, o Antônio, que tem 9 anos e faz a peça. Ele faz o neto do Fred. E tem a Sueli e o Humberto, que estão lá em cima, para mais de 70. E nós todos estamos nesse meio desse caminho. Sim, porque na verdade... Nós todos reverenciamos e respeitamos demais o trabalho deles. E a nossa briga lá no Teatro Folha com os meninos é assim, não pode deixar a fita do carpete que a gente usa no chão soltando, porque senão eles podem enfiar o pé e pode cair, a gente tem que cuidar deles. A gente cuida. E eu tenho uma cena, eu sou ator, eu não sou camareiro, mas tem uma cena que o Humberto sai, e é um segundo, e ele sai correndo e sai esbaforido, eu estou ali na coxia esperando com um copo d'água e com a lanterninha. Não é a minha função. Sim, mas isso... Eu não sou contra a regra, mas eu estou ali dentro Exato, vivenciando um momento que faz parte disso. Isso E faço com o maior prazer. Eu pego a lanterninha e ponho no copo plástico assim, aí fica aquele copo iluminado, sabe? O pessoal do elenco morre de rir comigo. E aí ele vem no copo, ele nem me olha, aquele desgraçado, agora ele nem me olha, só olha no copo, viu, seu Alberto? Não, mas isso mostra também generosidade que talvez a gente esteja perdendo. Porque a coisa da equipe que a gente falou no começo. Que a sociedade vem perdendo dessa questão da generosidade, que vem se perdendo, e principalmente essa generosidade com a pessoa da terceira idade e o respeito, né? Porque essas pessoas tiveram uma vida, Tem né? uma hora que o Humberto sai correndo também, que ela fala, gravata e paletó, que eles vão sair para jantar, ela vem convidá-lo para jantar, e ela manda ele botar gravata e paletó. E ele vai correndo na coxia, desde os ensaios, o Davi, Leroy, ajudava, punha o paletó para ele vestir. Continua assim, nós estamos no terceiro mês de espetáculo e ele continua fazendo isso, ele também não é camareiro. Então esse tipo de coisa, não sou só eu, todo mundo é muito colaborador nesse sentido, todo mundo tem muita atenção, não só com o espetáculo, mas com as pessoas que estão lá dentro.
e a gente se preocupa com o Antônio. Antônio, você está com olheira hoje, dormiu bem, você está gritando muito na escola, Antônio, está ficando rouco, sabe? Parece ele ganhou 9 pais, de pai, né? e mãe, de pai e mãe lá no espetáculo. Então faz parte, não faz? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é muito importante, a retomada do respeito, a retomada de todas essas questões, e aqui é por isso que o programa tem essa função. Nós vamos fazer de novo um pequeno intervalinho, né? E depois nós voltamos já para o bloco final com o Fernando Petelinca. E hoje eu estou conversando com o Fernando Petelinca, né, que está falando do espetáculo Elza e Fred. Eu queria só fazer Essa semana passada eu assisti um espetáculo fantástico lá no Teatro da PUC, Let's Do It. É um espetáculo fantástico, inclusive está lá na nossa página do Facebook, então se você quiser dar uma olhadinha, são mais 2 semanas só, talvez eu traga eles aqui a semana que vem. Mas olha, você que é de São Paulo não pode deixar de assistir esse espetáculo Let's Do It, lá no Teatro da PUC, toda quarta-feira às 9 da noite, tá bom? Fernando, diga. Vamos lá, terminando, o nosso papo já está terminando, já o Guilherme Dias, o nosso técnico, já está dando a bandeirada lá, e sempre agradecendo ao Guilherme e também a Liliana Gonçalves, que é a nossa chefe mora aqui da Up TV, que nos dá esse espaço para a gente poder falar de cultura, para a gente falar de teatro, para falar de todas as coisas e ter esse tempo aqui. Fernandão, então só para finalizar, né? Me conta uma coisa. Que história é essa desse camarim? Que tem um bêbado que aparece lá no camarim de vocês lá. O camarim de teatro. Como é que é essa história de camarim? Não tem preço. Eu já falei muito, não tem preço. É muito divertido o camarim. A gente chega mais cedo no teatro, não é porque tem que concentrar, porque a gente quer ficar falando besteira. E fica contando as histórias, não sei o quê, e aí sempre vem uns bêbados, né? Sempre aparece um bêbado. Me conta a história desse bêbado que apareceu lá no bêbado, então, a gente vai... São os personagens que baixam e a gente brinca, não tem texto, você inventa na hora com os colegas. E aí vai, mas eu vou te contar uma fiada. Não, porque é o seguinte, outro dia eu cheguei lá num cara e falei assim, aonde fica o outro lado da rua? Aí sabe que ele falou que fica do outro lado. Eu falei, não é possível, eu estive lá, disseram que era aqui. E por aí vai. Por aí vai o que a gente pode falar nessa hora. Nessa hora, é só isso. Não, porque esse programa tem essa coisa, né? Porque pode ser que você esteja assistindo de madrugada esse programa, né? Aí lembrando que o programa, você que perdeu, né, está chegando agora, né? Esse programa vai para o YouTube daqui a pouco. Então, acompanhe os programas todos do Cultura.com. Só para relembrar, então, Fernando
Petelinca está lá com o espetáculo Fred e Elza. Elza. Não, eu tô com o papel aqui na minha frente. Elza e Fred, lá no Teatro Ela veio Folha. e te puxou ele, hein? Não pode mudar o nome. Não pode mudar o nome Só da para peça falar de dela. novo, né? Elza e Fred. Elza e Fred, lá no Teatro Folha, no Shopping Janópolis, em São Paulo. Até quando vai? Até dia 20 de dezembro. Então nós temos um tempinho esse ano. Em janeiro a gente está em Campinas e em fevereiro volta para o Folha. Ah, então vai fazer uma Já estamos com fechado, já com fechada temporada até fevereiro. E se Deus quiser, abril de novo no Rio. no Rio de Janeiro. Então O você... sucesso foi muito grande no Rio, as pessoas gostaram muito. Não queriam deixar a gente vir embora. Mas já tinha E qual teatro que ficou lá? Ficou no Teatro das Artes, no shopping da Gávea. Da que é Gávea. Teatro Sul, um Ah, shopping muito bacana. ótimo, um teatro muito legal. Eles não queriam que a gente voltasse. Mas a gente tinha esse compromisso com São Paulo e com o Teatro Folha. E aí vai seguindo. Então, A gente espera ficar muito tempo com esse espetáculo, porque é lindo, nos dá um prazer incrível, nos emociona fazendo, emociona quem está vendo, diverte quem está vendo, as pessoas morrem de rir, não só com a história, com o texto, mas com o brilhante trabalho da Sueli e Do Franco e do Humberto Magnani. isso. A Então, gente está ali. E aí vocês ficam se divertindo, né? Vendo essas duas cobras velhas, né? Ó, cara. Esses dois atores, né, Não, maduros. e brinca. E- E brinca com Sueli de dar uma frase Diferente. com um tom diferente, que ela te devolve completamente Não, que diferente é muito bom, também. porque você... É um jogo. É um jogo, e É um aí jogo o no ator fica teatro. aprendendo, aprende. A gente não tem muito espaço, porque o Elias fez uma direção muito delicada. O espetáculo é muito simples, porque ele não queria que nada interferisse no que nós estivéssemos falando e no entendimento do espetáculo. Então, é baseado no trabalho do ator. E eu me senti muito feliz de estar lá, de ter sido convidado pelo Charles e de estar fazendo parte desse projeto, onde tem o ator, o trabalho do ator em primeiro lugar. Obrigado, Elias. Bom, então você já faz as suas considerações finais, que depois eu termino aqui. Então, Fernandão, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi tão legal, a gente tem tão pouca oportunidade de falar da vida e quando pinta essa oportunidade é sem preço. Sem preço. Você deve estar com o patrocínio daquele cartão. De crédito. Né? Aquele cartão de Eu crédito. não sei por que eu estou falando isso, Bom, gente. Tô ficando doido. Não tem preço, não tem preço. preço, O programa estar não tem aqui, preço. o programa Não, obrigado você por ter vindo. Que isso. Eu que vou agradecendo, né, Fernando, a presença de você. Manda um grande abraço para todo mundo. Um abraço para o Charles, que é outro cara que eu admiro bastante, que é um brigador, né, de cultura, que eu conheço ele desde o Teatro Imprensa lá no Reino das Águas Claras, foi onde eu conheci o Charles. Então, eu queria agradecer, né, a sua presença, Fernando, e também você, né, teleinternauta, que nos acompanhou, né, nos deu essa audiência. Muito obrigado e até a semana, se Deus quiser. E lembrando sempre, pratique cultura. Tchau.